As três áreas em que o Senhor Jesus foi tentado é o tema do nosso novo vídeo. Sejam bem-vindos a este humilde canal. Eu tenho uma palavra de Deus para você. Abra sua Bíblia em Mateus capítulo 4, do versículo 2 ao 11. Enquanto você localiza o texto, quero aqui expressar a minha gratidão a todos vocês que assistem nosso conteúdo, compartilham, nos ajudam em oração, que é a ajuda mais importante que eu sempre recebo de todos vocês. E deixa aqui as suas críticas e suas sugestões, pois é muito importante a vossa interação aqui no canal. Antes de abordar o assunto, deixa a sua Bíblia aberta, eu vou pedir para você conferir os textos. Estarei aqui uma rápida explicação do versículo 2 ao 11. Quero convidar você aqui a assistir outros vídeos que estão relacionados a esse assunto de uma certa maneira. Aqui no canal eu tenho algumas playlists onde eu selecionei tema dos vídeos que fica mais fácil para você localizar e mensagens temáticas como esta para que você pegue vídeos correlacionados e tenha uma compreensão melhor. Então convido vocês para ter uma noção melhor sobre as três áreas em que o Senhor Jesus foi tentado. Assista o vídeo com o tema A Tentação. Está na playlist Reflexões. Também um vídeo com o tema A Concupiscência dos Olhos. Se você assistiu o vídeo Tentação, onde eu dou detalhes específicos sobre o tema propriamente dito, tentação, e o vídeo A Concupiscência dos Olhos na playlist Reflexões, você vai ter uma boa compreensão. E também para entender um pouco mais essas estratégias as quais o inimigo usou para seduzir e tentar ludibriar o Senhor Jesus Cristo, mas não obteve êxito, como nós vamos ver aqui na leitura e na explanação da palavra, assista esses seguintes vídeos na playlist Conhecendo o Inimigo. Primeiro, assista a Tentação e Concupiscência dos Olhos na playlist Reflexões. E segundo, assista esses 5 vídeos que está na playlist Conhecendo o Inimigo. Como atuam os demônios, características bíblicas do mundo espiritual, como os demônios influenciam minha vida, táticas do diabo e, por fim, argumentos de Satanás. No vídeo de hoje, falando sobre as três áreas em que o Senhor Jesus foi tentado, às vezes eu falo rápido, eu peço perdão aos irmãos, nós vamos observar que ele quis seduzir Jesus a levá-lo ao prazer, ao poder e ao ter. Tome muito cuidado com o prazer, o poder e o ter. O Senhor Jesus foi tentado por Satanás no deserto da Judéia. E com essa leitura nós podemos observar que também todos nós somos tentados, como diz o apóstolo Tiago. Veja o que é que diz o texto. Em Mateus capítulo 4, ele lê do 2 ao 11, que diz: E tendo jejuado 40 dias e 40 noites, depois teve fome. E chegando-se a ele o tentador, disse: Se tu és o Filho de Deus, manda que essas pedras se tornem pães. Ele, porém, respondendo, disse: Está escrito: Nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que sai da boca de Deus. Então o diabo transportou a cidade santa e colocou sobre o pináculo do templo. E disse-lhe: Se tu és o Filho de Deus, lança-te daqui abaixo, porque está escrito: Aos seus anjos dará ordem a teu respeito, tomar-te-ão nas mãos, para que não tropeces em alguma pedra. Disse-lhe Jesus: Também está escrito: Não tentarás o Senhor teu Deus. Novamente o transportou o diabo a um monte muito alto e mostrou-lhe todos os reinos do mundo e a glória deles. E disse-lhes: Tudo isto te darei se prostrado me adorares. Então disse Jesus: Vai-te, Satanás, porque está escrito: Ao Senhor teu Deus adorarás e só a ele servirás. O versículo 11 de Mateus 4 diz: Então o diabo o deixou e chegaram os seus anjos e o serviram. E em Lucas capítulo 4, que também narra essa mesma passagem, no versículo 13, Lucas 4, 13, veja o que é que diz: E acabando o diabo toda a tentação, ausentou-se dele por algum tempo. Outras traduções diz, por tempo oportuno. Então tome muito cuidado. Jesus foi tentado nessa situação aqui no deserto, sim, mas existem outros momentos aos quais o diabo confrontou Jesus. Quando nós lemos os evangelhos, nós podemos observar isso. Então, repito, assista os vídeos A Tentação, A Concupiscência dos Olhos na playlist Reflexões e os vídeos Como Atuam os Demônios, Característica Bíblica do Mundo Espiritual, Como os Demônios Influenciam Minha Vida, Táticas do Diabo e Argumentos de Satanás na playlist Conhecendo o Inimigo, que você vai entender algumas coisas que eu falo aqui. Por que eu mando você ver esses vídeos? Para que esse assunto aqui não fique... Bom seria gravar, né, um vídeo maior, mas nem todos têm essa paciência. Apesar que o YouTube já disponibiliza a questão de botar velocidade, né? Você pode até botar na velocidade aí da reprodução para você ver, mas eu tento aqui ser o mais breve possível. Então, por isso, gravo vídeos pequenos, peço que você correlacione os vídeos, que você terá uma compreensão melhor. Então, vamos lá. O Senhor Jesus foi tentado por Satanás no deserto da Judéia. Observamos que Satanás, ele escolhe momentos adequados para os seus ataques. Ele é muito específico. Como fala meu amigo Ronaldo, ele é um bom pescador. Então, o pescador, ele sabe a isca que vai usar, a posição. Muitos querem pescar de rede, que é mais prático, porém vem tudo, já quem pesca de anzol é algo mais selecionado. O Ronaldo fala isso
e tem um grande fundamento essa comparação que ele faz com o inimigo, e é uma grande verdade. O inimigo ele é específico, ele escolhe seus momentos adequados. Nesse exato momento que estamos aqui, ele está observando você, está me observando e escolhendo momentos adequados para querer nos destruir. Portanto, devemos estar vigilantes. Algumas pessoas podem até se perguntar, irmão, por que era necessário que Jesus fosse tentado? Primeiro, a tentação faz parte da experiência humana. Então, Jesus, para que ele fosse humano e que ele nos entendesse normalmente, diz a Bíblia que ele veio dos céus e se fez homem. Mas o interessante é que quando abrimos a Bíblia em Hebreus capítulo 4, verso 15, na parte final de Hebreus 4,15, diz que Jesus foi tentado em tudo, porém sem pecado. E tem um Indarpa que diz, tentado não cedas, ceder é pecar. Então Jesus não cedeu. E a própria palavra nos orienta também, como diz o Indarpa, que se formos tentar não devemos ceder, e diz que se nós nos sujeitarmos a Deus, resistir o diabo, ele foge. Então resista às astutas ciladas do diabo, se blinde com a armadura a qual Deus te deu, conforme está lá em Efésios 6, que você irá vencer o inimigo nas suas almas. Então, quais foram as 3 áreas específicas as quais o inimigo tentou o diabo? A primeira área foi a área física, aqui representada no versículo 2 e 3 de Mateus capítulo 4, onde observamos aqui que teve uma representação aqui da necessidade de comer. A segunda área foi a área emocional, representada aqui pela necessidade de segurança. Podemos ver isso no capítulo 4 de Mateus, versículos 5 e 6. Feito eu falei, depois de ler Lucas 4, os 2 textos estão correlacionados, então você tem uma compreensão melhor, mas tomamos por base aqui Mateus 4. E por fim, a área psicológica, representada pelo orgulho por se fazer superior a Deus, versículos 8 e 9 de Mateus capítulo 4. Então, a área física, a área emocional e a área psicológica. Amados irmãos, observamos que eu copiei algumas coisas aqui para que eu não venha se esquecer, algumas colocações que são importantíssimas para que você até tome nota e leve isso na prática da sua vida. Primeiro, nós não podemos satisfazer um desejo normal de uma forma errada. Como assim, irmãos? Não podemos satisfazer um desejo aparentemente normal de uma forma errada? Observamos que Jesus foi para o deserto fazer o quê? Para comer, para tirar férias. Diz a Bíblia que ele foi para jejuar, se consagrar a Deus. Então, muitas das vezes, o inimigo de nossas almas, ele quer que nós venhamos a tomar atitudes certas, porém que possuem a motivação errada. Podemos observar que comer algo errado, lógico que não, mas naquele momento era. Então, lembre-se, o inimigo quer que você tome atitudes aparentemente certas, que não são erradas, porém com a motivação errada. Lembre-se, o fato de algo não ser errado não significa que ele é bom para você, mas isso não é errado. Não significa que é bom para você. O apóstolo Paulo, certa feita, falou: todas as coisas me são lícitas, mas nem todas as coisas me convêm. Aí, na outra parte, ele também fala: todas as coisas me são lícitas, mas eu não deixarei dominar por nenhuma. Então, tudo é lícito, mas nem tudo convém. Então, podemos aqui observar de antemão que, frequentemente, nós somos tentados em nossas fraquezas, onde nós somos vulneráveis. Podemos observar que Jesus sentiu fome. Versículo 2 de Mateus 4. E tendo jejuado 40 dias e 40 noites, depois teve fome. Diz o versículo 3 de Mateus 4, chegando-se ele o tentador, disse: se tu és o Filho de Deus, olha, querendo pôr dúvida, Satanás ele é um esperto em querer difundir a incerteza, a dúvida, a confusão, para que você perca seu rumo. Se tu és filho de Deus, manda que essas pedras se tornem pães. Olha, se tu és, Jesus de fato era filho de Deus, as Escrituras dizem isso, Jesus sabe isso. Muitas das vezes as Escrituras te falam algo, você sabe que esse algo é verídico, não só por estar na Bíblia, mas sim também por estar. Mas ele quer colocar dúvida, incerteza, confusão na tua mente. Por isso você deve blindar a tua mente com a palavra de Deus, pedir que o Espírito Santo venha encher a tua vida, te preencher de um modo completo, para que você seja blindado e com isso não dê legalidade da sua vida ao inimigo. Então, lembre-se disso, frequentemente nós somos tentados em nossas fraquezas. Muitas pessoas falam isso, é uma grande verdade, porém existe outra coisa que eu quero que você se atenha a isto. Também lembre-se que ele tentou Jesus no seu ponto forte. Ou seja, ele sabia que Jesus era o Filho de Deus, sabia que Jesus tinha todo o poder, como Jesus falou, certa feita, que todo o poder lhe foi dado nos céus e na terra. Paulo também fala isso em Filipenses 2. Mas veja só que interessante, ele quer pegar as nossas áreas vulneráveis, também nosso ponto forte. Para que ele queria? Queria desviar o Senhor Jesus Cristo da sua missão. Observamos, amados irmãos, que o Senhor Jesus Cristo sabia que através do seu sacrifício na cruz, ele iria redimir toda
as pessoas da face da terra, então era necessário ele passar pela cruz. Porém, o inimigo ele queria desviar o Senhor da sua missão. Jesus estava cumprindo aqui, ele tem uma aliança com Deus, Pai. Ele estava cumprindo a sua missão, ele era obediente. Diz a Bíblia que ele foi obediente de morte de cruz. Foi uma pessoa totalmente obediente quanto homem. E nós podemos observar aqui que o inimigo queria que Jesus fizesse uma aliança com ele. Ou seja, com um anjo caído, um anjo corrupto, e rompesse a aliança com Deus, fosse um filho desobediente. Mas Jesus foi tentado em tudo, como diz Hebreus 4,15, mas sem pecado, ou seja, foi obediente. Ele obteve êxito com Adão e Eva lá no Éden, porém com Jesus foi diferente. Ele pensou, olha, acho que eu vou conseguir a mesma coisa que eu consegui lá no Éden, mas no deserto da Judéia, desculpe-me essa expressão, o diabo quebrou a cara, ou seja, ele ficou frustrado, porque ele estava diante de Jesus Cristo, totalmente fiel e obediente. Assim, irmãos, peça a força a Deus para que você seja fiel, seja obediente ao Senhor. Eu sei que não é fácil, todos nós somos passíveis de erros, mas com a ajuda de Deus, do Espírito Santo, blindados pela palavra do Senhor, compromissado com ela, iremos vencer as astutas ciladas do diabo. Outra coisa que eu copiei aqui para que você entenda que ele queria desviar o Senhor da sua missão. Jesus sabia que ele ia redimir o mundo, que eu falei. Ele tinha que entregar a sua vida ali na cruz. Não, você tem também que ser obediente. Você sabe da sua missão aqui nessa terra, mas o inimigo, ele quer fazer de tudo através não só das áreas vulneráveis, feito muitos pregam, mas também do seu ponto forte. Então ele sabia que o ponto forte de Jesus era esse. Então ele foi no ponto forte. Então eu pergunto para você aqui, qual é esse seu ponto forte? Talvez seja a sua maneira de falar, de ouvir, a sua, vamos dar aqui um exemplo, sua sinceridade. Às vezes o inimigo quer usar essa sua sinceridade para que você dê uma opinião e as pessoas distorçam e não falem nada daquilo que você falou e jogar isso contra você. Então ele pega a área vulnerável, sim, mas ele quer pegar também teus pontos fortes para querer te destruir. Como foi com Daniel, a fidelidade de Daniel, ele usou a fidelidade de Daniel para querer destruir Daniel, se utilizando dos seus adeptos. Vocês sabem a história do profeta Daniel. Mas veja, amados irmãos, observamos que ele também queria envolver o Senhor no materialismo, a busca pelo poder, por glória, por status. Ele tem o controle de todas as coisas. A Bíblia diz que o mundo jaz no maligno, mas seu controle é momentâneo. Os dias do diabo estão contados, ele sabe disso, mas ele tenta de tudo, de uma forma incansável para querer destruir, conforme o apóstolo Pedro falou. Sede sóbrios, vigiai, porque o diabo, vosso adversário, anda de redor, bramando como um leão, buscando a quem possa tragar. Então, aqui agora, observamos que ele foi também no emocional do Senhor Jesus Cristo, representado pela necessidade de segurança, no versículo de número 5 e 6, onde ele fala o seguinte aqui, manda que o Senhor Jesus Cristo se jogue. Ou seja, irmãos, quando o autor do Salmo, que o diabo cita, Salmo 91, se não me foge a memória, ele está falando aqui da segurança a qual Deus proporciona a seus servos. Não está mandando aqui nós tentarmos ao Senhor. Então o inimigo, ele se utiliza da palavra, ele é perito em distorcer as Sagradas Escrituras e queria tentar o Senhor Jesus Cristo, queria que induzir Jesus a tentar a Deus. Veja que interessante, Jesus Cristo fala para ele aqui, ó. Disse Jesus, também está escrito, não tentarás o Senhor teu Deus, versículo 7. Lógico que Deus protege, mas eu vou dizer, Deus me protege, eu vou pular na frente de um carro, pular de um precipício, irmão, isso é loucura. Mas o diabo quer se utilizar de certas coisas, eu falei, tomar atitudes que aparentemente são certas, Deus nos protege, sim, mas a motivação é errada. Deus me protege, mas eu vou pular, irmão, na frente de um carro? Eu vou pular de uma montanha? Lógico que não. Agora, se acontecer um acidente, Deus pode, e eu sei que Deus faz estender a sua mão gloriosa, poderosa e majestosa e nos proteger, irmãos. Eu sei que vocês estão entendendo. Então, o inimigo, ele faz isso. Ele quer envolver as pessoas no materialismo, pela busca do poder, e muitas das vezes se utiliza de amigos, de colegas que apresentam razões aparentemente convincentes e usam até textos bíblicos, assim como o diabo usou um texto bíblico distorcido, eu falei, ele é perito em distorcer as Sagradas Escrituras, se usam de textos, passagens bíblicas para afirmar ali seu ponto de vista, fazendo com que nós tenhamos ali, né, uma confiança, dizer, olha, está na palavra, eu vou fazer isso, mas tome cuidado. Os certos argumentos, as quais as pessoas têm usado para te desviar do caminho. Então, irmãos, ele tentou Jesus na área física, tentou Jesus na área emocional e na área psicológica, né, representada pelo orgulho, que eu vos falei aqui a princípio. Então, como vencer as tentações? O inimigo, ele tentou Jesus nessas três áreas específicas, as quais eu já vos falei na abertura do vídeo agora há pouco, porém,
o que fazer. Aprendemos com Jesus que devemos conhecer a palavra do Senhor e obedecê-la. Jesus Cristo tem uma vida devotada a Deus. Então, Jesus Cristo, além de conhecer, ele praticou a palavra. A Bíblia diz, por outro lado, que o diabo é o pai da mentira e não se firmou da verdade. Ou seja, não há verdade nele, diz a Bíblia, quando ele profere mentira, falando que ele é próprio e peculiar, porque é mentiroso e pai da mentira. Então ele não tem verdade nele alguma. A essência do seu caráter é má. Então ele pode, e sabemos que ele conhece as Escrituras, mas eles não praticam. Então nós aprendemos com Jesus o quê? Que além de conhecer, assim como o diabo também conhecia, Jesus se utilizou da devida interpretação da palavra e obedeceu a palavra, foi obediente. Então nós devemos conhecer e praticar, ou seja, ser obedientes à palavra do Senhor. Observamos que quando Paulo fala da armadura, né, que o cristão deve se utilizar nas batalhas da vida, a única arma ofensiva é a palavra de Deus, conforme fala em Efésios 6,17. Então o Senhor Jesus Cristo usou a palavra para contra-atacar o diabo. Lembramos que ele quer distorcer a palavra para nos confundir. Ele perguntou se Jesus era filho de Deus, mandando Jesus transformar a pedra em pães, para que Jesus viesse saciar a sua fome, em algo que aparentemente é correto, mas não naquele momento oportuno. Queria também que Jesus Cristo o adorasse, ou seja, ele se utilizou de passagens bíblicas, usando as incertezas, as dúvidas e as confusões para querer tirar Jesus Cristo do foco. E assim o inimigo, ele age em áreas específicas, as quais, para fazer a mesma coisa comigo, com você. Por isso eu falei, assista o vídeo de tentação. Assista o vídeo Concupiscência dos Olhos, característica bíblica do mundo espiritual, como os demônios influenciam a minha vida, táticas do diabo e argumentos de Satanás. Você vai ver, irmão, nesses vídeos que eu visitei e revendo aqui essas colocações das quais eu dei sobre as 3 áreas em que o Senhor Jesus foi tentado, você vai ver que o inimigo ele não está para brincadeira. Existe um mundo espiritual, existem demônios ferozes que querem nos destruir, mas que possamos aprender com Jesus Cristo lá no deserto da Judéia. Ele foi obediente, ele não perdeu o seu foco, ele conheceu e praticou a palavra. E a Bíblia diz que assim como eu vos fiz, vos dei o exemplo para que vocês façam também. Jesus disse isso certa feita aos discípulos em uma de suas últimas instruções. E aqui estou dizendo para vocês, por mais difícil que pareçam as tentações, mais maior que está ao seu lado e você pode vencer elas, se assim você conhecer e obedecer a palavra do Senhor. Ainda que venha um momento de fraqueza, não se prostre, ainda que você caia, peça a força a Deus, que Ele vai te colocar de pé, peça a misericórdia do Senhor, peça que o Espírito Santo, que é o Espírito da verdade, te direcione e você vai conseguir obter êxito dessa tentação. Tome muito cuidado. Então, as tentações, todos nós somos tentados, sem exceção. Um em uma área, outro em outra área, feito eu vos falei aqui. Normalmente as pessoas falam que somos tentados nos pontos vulneráveis, nossos pontos fracos, a fragilidade. Isso é algo correto, não tem como fugir. Vimos isso no texto. Mas também olhamos no texto que ele nos tenta nos nossos pontos fortes. Então, pergunto, quais são os teus pontos vulneráveis? O inimigo vai atacar aí com certeza, mas também os teus pontos fortes. Você pode também ter olhado as coisas por outra perspectiva, mas olhe por essa perspectiva aqui também. Foque no ponto fraco, mas também no ponto forte. Ele pode estar tentando você aí e pode estar obtendo um êxito nessa tentação porque você está só pensando no meu ponto fraqueza e negligencia o forte. Ou você supervaloriza o ponto forte e negligencia o fraco. Então, tenha essa percepção. Lutar para tirar essas vulnerabilidades às quais você está, para o inimigo não achar assim pontos estratégicos para adentrar na sua vida, como também blindar a sua área através de seus pontos fortes. Então espero ter ajudado você. Que Deus abençoe cada um de vocês. Mais uma vez repito, agradeço por cada oração, por cada compartilhamento, like. Aqui sabemos que a plataforma necessita de like, visualizações e compartilhamento para que estamos aqui pregando o Evangelho. Não busco aqui fins lucrativos, todos vocês sabem, mas agradeço por cada oração e também pelas suas sugestões. Né? Muitas pessoas sempre deixam aqui as sugestões. É um prazer atender cada um e também agradeço por cada crítica. Através das críticas, nós nos aperfeiçoamos e melhoramos. Mas dentro das nossas limitações, vocês observam que é tudo muito simples aqui, mas fazemos com amor e carinho para levar você a ter um relacionamento melhor com Deus e com o próximo e compartilhar o pouco de conhecimento que temos acerca das Sagradas Escrituras. Um forte abraço, que Deus abençoe a todos vocês.